Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e também vamos finalizar no dia de hoje falar acerca da segunda vinda do Senhor Jesus. No estudo anterior falámos acerca do arrebatamento que vai se dar quando a igreja estiver completa, quando o corpo tiver todos os seus membros, vai se juntar à cabeça que é o Senhor Jesus. Quando este edifício que é a igreja vai crescendo e que vai crescendo. Quando a última pedra vive, isto é, quando a última conversão acontecer e o edifício ficar completo, então o Senhor virá buscar a sua igreja. E depois virá um tempo, aqui a Bíblia fala acerca desse tempo como sendo a grande tribulação. É um tempo com particularidades que não aconteceram até então e depois disso jamais irá acontecer. Jesus faz referência a isso, como nós iremos ler. Vai-se levantar um homem influenciado pelo príncipe das trevas, por Satanás. E só para termos uma ideia de quem é esta personagem, a Bíblia refere-se a ele como sendo o iníquo, o assolador, o homem do pecado, o falso profeta, o filho da perdição. Ele opõe-se a Deus e opõe-se contra o povo de Deus. A igreja não vai passar por este tempo. Com todo o respeito, nós sabemos que há irmãos amados e comprometidos com grande compromisso na obra e com conhecimentos bíblicos também, mas que advogam que a igreja vai passar pela totalidade da grande tribulação, outros em parte da grande tribulação. Nós pertencemos ao número daqueles que acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Durante esse período, entre outras coisas, Deus vai declarar guerra ao mundo. E nós somos embaixadores de Cristo, como lemos, segundo aos Coríntios. O apóstolo Paulo dá-nos esse rótulo que nos honra. Somos embaixadores. E qualquer país, antes de declarar guerra a outro país, o que é que ele faz? Retira os seus embaixadores. E não é só por este argumento do mundo que nós pensamos assim, mas é por outra razão. Sabemos que o Senhor vem buscar a sua igreja. Os crentes de Tessalónica, eles foram libertados dos ídolos para servir a Deus. Não somente para servir o Senhor, mas para esperar dos céus, a saber Jesus que nos livra da ira futura. Há quem pense que esta ira futura, que é o inferno, a condenação do inferno, não, dessa nós já estamos livres, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não, a ira futura, da qual o povo de Deus, a igreja, vai escapar poderosamente e de uma forma miraculosa pelo Senhor, é a grande tribulação. Agora, nós com isto não queremos dizer que já não se sinta algo relacionado com este espírito da grande tribulação. Até porque o apóstolo João, já no seu tempo, ele dizia que o espírito do anticristo já estava no mundo. Não é o anticristo que está, é o espírito do anticristo. Isto é, as características da sua personalidade, do seu propósito, já se fazem sentir. O apóstolo Paulo fala acerca daquilo que vai acontecer nos últimos tempos da atual dispensação. Haverá homens amantes de si mesmo, infiéis nos contratos, haverá um declínio moral e espiritual, vai reinar o egoísmo, a avareza, a falta de amor, a hipocrisia, a soberba. E isso nós já vemos. E constatamos cada vez mais. É o palco que está a ser montado para este grande acontecimento, que é a grande tribulação e a manifestação do Anticristo. A grande tribulação, entre outras coisas, também será caracterizada por uma grande perseguição ao povo de Deus. Porque haverá povo de Deus naquele tempo. E nós vamos reforçar isso ao lermos Mateus capítulo 24, em que Jesus diz, versículo 15, quando depois virdes o abominável da desolação, o anticristo, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não deixa tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volta atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e tal. Começou. E quando isto tomar as proporções apocalípticas que nós lemos no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, Jesus, acerca desse tempo, ele disse que nesse tempo haverá grande tribulação, como Deus do princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais.
Agora pensemos um pouco, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, com todos os seus horrores. Pensa-se que morreram entre 70 e 80 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. A crueldade humana virou de cima, a miséria humana, com holocaustos, com campos de concentração terríveis. Mas, comparativamente, isso, apesar de ser muito, é pouco comparado com aquilo que vai ser. Jesus disse, nunca aconteceu, nem jamais acontecerá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, nenhuma carne escaparia, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Haverá escolhidos. Quem são estes escolhidos se a igreja foi arrebatada antes? É que durante a grande tribulação, o Senhor na ira lembra-se da misericórdia e o Evangelho será anunciado. E isto é consolador para nós. Isto é consolador. Onde abunda o pecado, mesmo assim a graça de Deus superabunda e o Evangelho do Reino vai ser anunciado em todas as nações, inclusivamente. Pensamos nós, apesar de ser mais por intuição, não com um ou dois versículos bíblicos que atestem este facto de uma forma clara e evidente, mas pensamos nós por meio de 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, mas inclusivamente haverá um anjo do céu que vai pregar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. No meio de toda a tragédia, de todas as pragas, o julgamento, mesmo assim, haverá uma oportunidade para salvar. E o que é que vai acontecer? Nesse tempo haverá perseguição. Mas a perseguição, o espírito do anticristo já se manifesta hoje em relação à igreja. Naquele tempo, em relação aos escolhidos, será tremendo, como iremos ver a seguir. Não sei se tinham conhecimento. Os mídias não falam nisto. Focam-se em 2 ou 3 assuntos que não deixam de ser importantes. 1/3 dos países, entre 61 e 62 países, onde habitam, na sua totalidade, 5,4 mil milhões de pessoas, nesses países não há liberdade religiosa. E quem são os principais prejudicados e perseguidos e mortos, torturados e mortos? São os cristãos. O espírito do anticristo. Mas, durante a grande tribulação, nós poderíamos ler isso em Apocalipse, capítulo 7, quando o apóstolo João foi arrebatado ao céu, a certa altura, ele perguntam-lhe quem eram aqueles que estavam incluídos numa multidão que ninguém podia contar. E João disse, não sei. E então a resposta do ancião foi, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Uma multidão que ninguém podia contar. Eram mártires. Foram pessoas mortas durante a grande tribulação. É uma multidão que ninguém pode contar. 500 mil são muitos, mas podem-se contar. Uma multidão que ninguém pode contar. São os mártires da grande tribulação. Só para verem o nível de perseguição que o povo de Deus, os escolhidos, aqueles que renunciam ao anticristo, que não se curvam perante o anticristo e decidem pelo Cordeiro de Deus, pelo Senhor Jesus, entregam-se a Ele, e isto em linguagem figurada, as suas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. Pessoas que foram salvas durante a grande tribulação, uma multidão que ninguém pode contar. Duração desse tempo. Bem, se nós fôssemos ler, se nos detivéssemos com mais pormenor, mas poderão fazê-lo, Daniel 7:25, Daniel 9:27, Apocalipse 12, versículo 6. Nós iríamos ver que, segundo a linha profética, a palavra de Deus diz que 69 semanas já se cumpriram. E Levítico capítulo 25, versículo 8, diz que uma semana no campo profético são 7 anos. Portanto, 69 semanas corresponde a 69 vezes 7 anos. Mas falta cumprir a semana número 70, 7 anos. E a grande tribulação é essa semana número 70. Por isso é que Jesus disse, esse tempo é um tempo que vai ser abreviado, porque senão nenhuma carne escaparia. São 7 anos. Se se prolongasse por muito mais tempo, não ficaria pedra sobre pedra por um lado, e não ficaria nenhuma pessoa viva na terra.
Perseguição. 7 anos. O que é que vai acontecer durante esses 7 anos? Durante esses 7 anos, melhor, esses 7 anos dividem-se em duas partes. Os primeiros 3 anos e meio e os segundos 3 anos e meio. E a Bíblia refere-se a isto como dizendo um tempo, tempos e metade de um tempo, dizendo que são 1260 dias. 1260 dias são 42 meses, 42 meses são 3 anos e meio. Aos primeiros 3 anos e meio e aos segundos 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai seduzir, vai enganar. É um lobo com pele de cordeiro. Vai-se passar ele vai se passar pelo Cordeiro de Deus. O que vai denunciar? Ele vai falar como o dragão. E Jesus, em antecipação, ele disse que as suas ovelhas não seguem a voz do estranho, é a voz. Vai ser pela voz. Alguns vão-se aperceber que a voz do anticristo não é a voz, não pode ser a voz do Cordeiro de Deus. Será pela voz. Ele tem a aparência do Cordeiro de Deus. Porquê? Porque ele tem um desiderado, ele tem um objetivo. Ele quer entrar no templo, entrar no Santo dos Santos e ser adorado. Quem inculcou este desejo foi aquele que, quando tentou Jesus, disse: dar-te-ei os reinos do mundo e a sua glória, estou prostrado de me adorar. Satanás. Como uma encarnação de Satanás. Alcançando esse objetivo, entrando no templo, ele vai rasgar o pacto que fez com muitas nações, e nomeadamente e particularmente com a nação de Israel. Por isso é que nós depois lemos em Apocalipse capítulo 12 que ele vai perseguir a mulher que se vai refugiar no deserto. Portanto, essa mulher não é Maria, como a Igreja Católica diz. Não. Essa mulher é a nação de Israel, que se vai esconder durante 3 anos e meio. 1260 dias. A perseguição, como disse, será terrível. E então, o mundo também vai ser palco da trindade diabólica. Já fizemos referência ao anticristo. Que vai parecer o cordeiro, mas a voz vai denunciá-lo. Aqueles que estiveram mais atentos. Aqueles que sentem e que são tocados pela pregação do Evangelho. Depois haverá também, vai-se levantar um poder político, um homem chamado a besta que sobe das nações, que sobe do mar. O mar fala-nos das nações. Que vai dar, que o dragão, que Satanás vai dar a este poder político, representado por um homem, vai dar o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Estou a citar a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 12, nós lemos que o próprio Satanás vai descer, é expulso do céu e vai descer à terra. E temos uma referência a isso. Ensino, em Apocalipse capítulo 12, o versículo 12, que diz assim: festejai aos céus e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até a vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora, Satanás, onde é que tem o seu quartel-general, presentemente? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele tem hoje o seu quartel-general nos ares, muito provavelmente no segundo céu. E de lá ele faz sortidas para a Terra. Está vivo e ativo no planeta Terra, mas o quartel-general é nas regiões celestiais. De onde vai ser expulso? Ele e os seus demónios, e vai ser lançado na Terra neste tempo. E ele virá, como lemos no versículo 12, com grande cólera, sabendo que tem pouco tempo. Porquê? Porque o tempo da grande tribulação é um tempo relativamente curto. Então temos a trindade do mal, do poder das trevas. O anticristo, o poder político, a besta que sobe do mar. O anticristo é a besta que sobe da terra. E temos o próprio Satanás lançado na terra com os seus demónios. Os primeiros 3 anos e meio, como disse atrás, são de uma paz fictícia, aparente, que está tipificada no cavalo branco e o seu cavaleiro. O cavalo branco, o cavaleiro que se assenta nesse cavalo branco,
Ele tem um arco, mas não tem flechas. Ele vai seduzir as nações, ele vai enganar. Para quê? Como disse atrás, para alcançar este objetivo de ser adorado no templo. Paz, paz, quando não há paz, disse o apóstolo Paulo, também referindo-se a este período de tempo. Quando ele rasgar o pacto, vai-se desencadear a maior perseguição jamais vista em relação ao povo de Deus, nação de Israel e os escolhidos, aqueles que se convertem durante a grande tribulação. A Igreja não passará por este tempo, como nós atrás dissemos. E apesar de ser um tempo com todas estas particularidades e todas estas catástrofes, e teríamos que ler realmente o livro de Apocalipse a partir do capítulo 6, para nós termos um alcance mais real desses grandes acontecimentos. Mas nós sabemos como é que isto vai acabar. Vai acabar da seguinte forma. Em Apocalipse, no capítulo 19, nós lemos assim. E o versículo 20 diz assim. Os dois quem? Versículo 20. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. A besta é o poder político, o homem do poder político. Foi aprisionado. Com ela o falso profeta, o anticristo. Que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Esqueci-me de mencionar este facto que é muito importante. Entre outras coisas, o anticristo fará sinais e prodígios de mentira. E ele vai fazer com que a estátua feita ao falso profeta fale. Se calhar é o culminar dos seus milagres. Ele vai fazer com que uma estátua do falso profeta, que tinha sido ferido de morte, mas a sua estátua vai falar. Nós não ficamos surpreendidos que uma multidão vai seguir este homem, multidões e multidões, um número incontável de pessoas que o vão adorar. Os dois, tanto o falso profeta como a besta que subiu das nações, que subiu do mar, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Serão lançados vivos no lago de fogo. Entretanto, nesta altura Satanás será amarrado. Lemos isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. O que é que vai acontecer? O falso profeta e a besta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás vai ser preso durante 1000 anos. E Jesus vai reinar a partir da cidade do grande rei, a partir de Jerusalém, vai reinar sobre todo o mundo. E sim, aí haverá paz verdadeira. Haverá justiça. Os homens, as nações já não vão ensinar a arte de guerrear. Haverá uma transformação a nível da própria criação. Os animais carnívoros vão se transformar em animais herbívoros. O cordeiro vai pastar ao lado do leão. Haverá um crescimento demográfico ímpar. Uma prosperidade como nunca houve também. E Satanás estará preso. E agora? Isto é inimaginável. Depois de 1000 anos de prosperidade, de uma vivência como esta terra jamais experimentou, Satanás é solto ao fim dos 1000 anos. Ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, estou a ler Apocalipse capítulo 20, versículo 7. A fim de reuni-las para a peleja, o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu. E agora reparem,
ele consegue, apesar de as nações terem tido uma experiência de reinar com Cristo, estarem sob o domínio do príncipe da paz. Quando Satanás foi solto, ele arrastou as nações dos quatro cantos da terra. Isto é terrível. E já se tinha dado, no fim da grande tribulação, a batalha do Armagedon, em que Jesus, agora sim, sentado num cavalo branco, da sua boca vai sair uma espada de fogo e ele vai vencer todos aqueles que já tinham entrado em Jerusalém, que tinham entrado ali e que serão desbaratados pelo exército angelical comandados pelo Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas mesmo tendo havido esta experiência, agora as nações são convocadas por Satanás, que esteve amarrado durante 1000 anos. E aí já não há uma grande batalha, Por isso simplesmente o Senhor faz descer fogo do céu e os consumiu. E o diabo, o que é que lhe vai acontecer? Vai se juntar à besta e ao falso profeta, que já estão aonde? Sim, no lago de fogo e enxofre. Versículo 19. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo, do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, eternamente. Perante isto, como concluir este estudo? Achei muito oportuno nós acabarmos desta forma. Capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. O que é que nós lemos? Lemos que Jesus vai restaurar todas as coisas. E aquele que está sentado, no capítulo 21, versículo 5, que ele está sentado no trono, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem é este? É o Senhor Jesus. Quando ele foi crucificado, ele disse: Está consumado, está feito. Mas não disse: Tudo está feito. Porquê? Porque ele na cruz de Calvário, ele resgatou a humanidade, as almas. Ele fez uma expiação que tem o potencial para salvar a todos. Os pecados de todos foram colocados sobre Jesus. E quando ele diz está feita a obra da nossa salvação. Agora temos uma escolha a fazer, crer em Jesus ou não. Mas aqui agora, o Senhor não diz está feito, ele diz tudo está feito. Porquê? Porque há a restauração de todas as coisas, nomeadamente a criação, como atrás nós fizemos referência. Tudo está feito. Então, a nossa oração é: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. E nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. A nossa oração é: ora vem, Senhor Jesus. E terminamos como também termina a palavra de Deus no seu último versículo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.